Olá, Silvia. É um prazer estar aqui com você. É muito bom estar aqui com você. Você aqui é aluna do Instituto, comigo e com o Osvaldo, do Instituto Conexão Sistêmica. Foi um prazer ter você aqui de aluna, foi um prazer ter acompanhado o seu trabalho e observar o que você tem feito, né, com as constelações familiares no seu trabalho, no teatro e com os seus alunos, e queria conversar um pouco com você sobre isso, para você falar um pouco de você, contar como você está lidando e os resultados do seu trabalho. Então, bem-vinda aqui a esse bate-papo, é um prazer estar aqui com você. Nossa, gratidão, para mim é uma alegria, uma honra estar aqui com você. Não é? Eu fiquei surpreendida, né, da gente poder conversar agora nesse tempo de pandemia. Aconteceu uma coisa tão gostosa, que é um bate-papo com você. Okay. Existem encontros, Gláucia, que mudam a vida das pessoas, transformam, né? Todos os encontros a gente tem um impacto, mas o encontro que eu tive com você, com o Osvaldo, né, e com a Conexão Sistêmica, com esse pacote, né, o Instituto, vocês, tudo mudou minha vida, transmutou minha vida. Então, eu tenho a maior gratidão de estar aqui hoje, conversando com você. Que bom. Ok. E como foi esse penetrar nas constelações, no pensamento sistêmico, em relação ao que você fazia, e aí como que você foi construindo esse caminho? Primeiro, o que você já fazia? Então, eu já fazia teatro, né? E já era formada em arte-terapia. E aí eu passei por uma sessão de constelação, mas como cliente, né? Aqui em Atibaia, eu moro no interior de São Paulo. E aí eu me encantei com aquele modo, né, de tão diferente para a gente. Primeiro impacto que você tem, você olha essas pessoas colocadas ali, ninguém fala nada. O que é isso? Mas me lembrou, né, algumas atividades que eu fazia no teatro. Mas nem me passava pela cabeça, no primeiro momento, de unir essas duas coisas. Eu só lembrei, quando eu vi as pessoas dispostas ali, quem é ator já olha, já vê palco, né? E aí, de novo, né, falando dos encontros, eu fui para um evento, isso foi acho que em 2016, né, em São Paulo, e tinha muita gente, era acho que lançamento de um livro e tal, e eu esbarrei em você, foi uma coisa incrível, né? Eu não te conhecia, eu acho que você não conhecia como Gláucia, né, consteladora e tal. E aí nós conversamos um pouquinho e eu não entendia muito bem o que era constelação, mas eu comentei com você, aí eu quero fazer isso, quero fazer. Algum tempo depois, o que aconteceu? Eu cheguei, né, na conexão e assim me surpreendi, falei, meu Deus, né? A gente de novo aqui, eu com essa pessoa, senti que algo novo ia acontecer na minha vida, né? E aí você, Osvaldo, conduzindo os trabalhos, eu ingenuamente cheguei pensando que eu ia fazer o quê? Eu ia conhecer alguns recursos, né, da constelação sistêmica e ia levar para o meu trabalho de atriz. Mas nada disso aconteceu, porque o processo, né, na conexão é um processo de formação muito sólido, mas também é um processo terapêutico. Não no sentido que você vai para fazer terapia, mas é um caminho de autoconhecimento. É um caminho pessoal, né? Não tem como pessoal. Não ser um caminho pessoal. Não existe a possibilidade de você fazer uma formação em constelação familiar e não tocar nas suas questões, nos seus emaranhamentos, no seu destino, né? Então, não existe essa possibilidade de estudar constelação sem mexer nos nossos conteúdos emocionais, né? Isso fica muito claro e muito consistente, né? Que aqui não estamos em sessões terapêuticas, estamos numa formação. Isso. Mas vocês, a cada final de semana, eu saía de lá transformada. E aí, fica um pouquinho de lado essa minha vontade de pesquisar para aplicar no teatro. Eu fiquei entrando, né, assim,
conhecendo os recursos e o que era a constelação sistêmica, encantada com isso. Mas chegou um momento em que eu fiz uma pós-graduação, e aí eu tinha que escolher um tema, eu tinha que escolher um objeto de estudo. Então, eu falei com a minha supervisora, né, orientadora, e ela estava com muito receio, como assim? É arte, isso aqui não é terapia, como que vai ser? Né? Eu falei, não, vamos buscar. Então, aí sim, eu fui buscando elementos, né, na constelação sistêmica para aplicar no teatro. E aí eu queria fazer um pequeno comentário, porque assim, Moreno, né, no psicodrama, ele vai buscar recursos do teatro para montar um set terapêutico. Ok. Mas a minha vontade era fazer o caminho inverso. Era buscar recursos das constelações para colocar no palco, para colocar no processo, né? Então, não é terapia, de maneira nenhuma. É um trabalho estético. Ok. E eu, no primeiro momento, até... O que você quer dizer? E o que você quer dizer com isso, um trabalho estético? Como assim um trabalho estético? É assim, que eu ainda estou estudando, né? Mas eu acredito que é um modo de você ajudar os seus atores, né? A encontrar recursos para a construção de personagens e recursos para a encenação. Entendi. E aí eu pensei assim, mas será que é ético? Porque é tão delicado trabalhar com os campos. Será que eu posso usar esses elementos não para um processo terapêutico? Fiquei pensando. Aí me veio assim uma pergunta: a arte, ela contribui para o fluxo da vida? Profundamente. Eu falei, então talvez não seja possível, seja legítimo usar recursos da constelação para a encenação. Continuando o exemplo, né? Existem mil formas de você trabalhar um ator. Então, tem os métodos, né? Tem alguns caminhos. Então, o Stanislavski, por exemplo, você faz uma gênese. E é mental. Você chega lá, pega o personagem e eu viro. E você fala. Então, você imagina, eu vira quando eu tinha 4 anos de idade, parará, parará. Você monta na sua cabeça uma história para essa pessoa, para que quando essa personagem entrar em cena, ela tenha um passado. Não entra uma coisa oca. Porque a cena é um recorte da vida dessa pessoa, desse personagem. Mas é tudo mental. E a maioria desses processos são mentais. Mas aí, e são ricos, e acontece, enfim, né? O teatro existe, tem muitas possibilidades. Mas aí eu pensei que a gente poderia visitar um campo, né, de comportamento, de algumas características desse personagem. Por exemplo, eu fiz uma personagem que ela tinha perdido um filho e ela tinha se voltado para a religião por conta disso. Então nós trabalhamos e depois ela desencanta. Então, a perda da fé e o sentimento de inadequação. Ok. Então no teatro nós temos muitos caminhos para a construção de personagem, para a encenação. Mas esses caminhos, eu acredito que eles são muito mentais. E a constelação, os recursos da constelação iam me dar uma informação de um outro lugar, que não passava pelo mental. Como vocês sempre colocam, para a gente prestar atenção, quando a gente está representando, né, alguém, nas sensações físicas, na memória do corpo. Então, eu trabalhando esta mulher que tinha perdido um filho, eu entrei neste campo de todas essas mulheres que perderam um filho. E também, Silvia, no seu sistema, logicamente, sim, tem uma mulher que perdeu um filho. Então, é uma memória coletiva, mas é uma memória sistêmica, porque, sim, com certeza, alguma mãe perdeu um filho. Então, sim, isso está na tua memória celular também. Além do coletivo, tem no individual.
Com certeza. E essa parte fica naquela carona que a gente pega, né? Porque também a gente não sai igual desse processo, né? E o que foi curioso, dentro desse campo, eu ficava percebendo como estava o meu corpo, para onde eu dirigia o meu olhar, né, naquele momento. E isso ajuda a sua construção de personagem. Por exemplo, eu sentia uma falta de tônus, uma coisa que queria ir para o chão, um vazio no estômago. E essas sensações todas eu fui registrando. Então, aí você sai desse campo e vai fazer a personagem Elvira. Então, você lembra que tem uma coisa no estômago e ela tinha um corpo meio assim e ela não conseguia olhar para o entorno. Fisicamente, ela tinha uma coisa e andava e pegava. Na vida, estava lavando louça, estava assim. E é muito potente, é muito rico. E aí, com cada personagem, nós fomos fazendo essas visitas que a gente fala, né, nos campos, e colhendo informações. E eu fui construindo isso e convencendo também minha orientadora que não era terapia, que eu não queria, né, trabalhar naquele momento uma questão terapêutica, mas que eu queria fazer uma encenação potente. Porque também, quando eu vir entrasse em cena dentro deste campo, também na plateia, todas as mulheres têm no seu sistema, ou elas próprias, alguém que perdeu um filho. E a gente pode fazer uma conversa numa outra camada. Não fica no texto do teatro, não fica no texto que você tem. E você pode atingir as pessoas de uma outra forma. Através da percepção, da sintonia e da ressonância. Exatamente. Né? É isso que acontece. Então, com certeza, aumenta a potência da ressonância entre palco e plateia. Isso deve ser bem interessante. Muito interessante isso, Silvia. E eu sinto também, as pessoas têm um pouco de receio ainda. Quando eu fui apresentar o trabalho para a banca, eu convidei a banca, eu coloquei aí nós fizemos assim, coloquei os sapatos dos personagens como campos. Ancorei ali o campo da Elvira, o campo da... E falei, aí fiz uma exposição e falei, vocês gostariam de visitar esses campos para que vocês compreendam melhor, porque vocês são da área do teatro. Não ninguém quis, porque eles ficaram, acho que um pouco de receio de como isso reverbera, como isso é forte. E aí, algumas pessoas, colegas de classe, estão assistindo, e elas, Silvia, eu levantei a mão porque ninguém quis, você ia ficar sem poder fazer. E ela veio. Ela quer fazer um curso agora, quer fazer um curso. E eu indiquei, logicamente, a conexão, porque ela, ao colocar os meus sapatos, que eram os sapatos da personagem, onde nós tínhamos ancorado ali a Yuki, veio toda uma percepção do estado daquela personagem. E saindo de lá, né, e tudo aquilo, como vocês orientam, a gente fala assim, nome, enfim, a gente deixa um campo, abandona essa situação, né, e ela foi sentar e tal, mas ficou encantada também com a potência dessa informação, que é muito rica. Então, você está construindo uma ferramenta de neurocepção, de neuropercepção, de um campo para a construção de um papel e um teatro. Isso. E da própria encenação, da própria... como vai se desenvolver. Eu posso falar de um exemplo também muito forte que aconteceu quando eu fiz uma peça sobre o período de ditadura militar no Brasil, de 64 a 85. Eu li muito, vi muitos depoimentos de mulheres, muito, li. Aí dei um nome para a personagem, Cláudia.
E fui fazendo esse processo com os atores, com a minha atriz e com o ator. E fui fazendo, mas também fui visitando lugares, museus, eventos, não é? E um dia a gente estava pensando no figurino, no cabelo dela, e fizemos um exercício no campo, e ela falou, eu vou pôr meu cabelo assim. E fez sabe quando nos anos 60 que usava aquele coquezinho? Ela fez o cabelo, eu falei, você precisa cortar esse cabelo. Ela cortou, e tudo bem. E continuamos. E um dia nós fomos até a Tutóia, que anualmente tem um evento, né? Para que um equipamento seja transformado em museu. E foi muito impressionante. Nesse evento, eles distribuem cartazes das pessoas que estão ainda desaparecidas, né? E tem um momento que todo mundo levanta o cartaz, eles tiram uma foto para dizer que nós temos ainda 300 ou 400 e poucas pessoas desaparecidas. Mas eu não sei o que eu estava fazendo, e a moça me deu o cartaz, eu peguei e dei para minha amiga, falei, segura esse, eu fico com outro. E não deu tempo, a gente levantou. Quando a gente abaixou, gente, nós viramos Cláudia. A foto que ela pegou, o cartaz, o cabelo igualzinho. Igual. Ok, então você entrou no campo. Nós entramos no campo antes de. Entendo. Então, mas o que eu acho é que primeiro você tem que ter, aí fico emocionada, muito respeito, muita. Sim, sim. Propósito. Né? Sim. Porque senão você. Como eu vou dizer? Vira uma modinha, Você sai do propósito e vai para o emocional, e isso pode ter muitas interpretações, pode ter muitos delírios a respeito disso. E eu concordo com você que isso é um lado perigoso das constelações, né? Se você não fica no propósito, por que você está fazendo aquilo, qual é o sentido de você fazer aquilo, você pode realmente ir para outros lugares que não acrescenta, que não contribui, que não transforma. Porque o propósito é transformar, é descongelar um trauma transgeracional, né? Quer dizer, descongelar o trauma da Cláudia, que foi abusada de muitas formas e foi excluída. Quer dizer, como é que eu descongelo o trauma da Cláudia, né? Sem querer sem querer entrar além do que o teatro estava, assim, o tamanho que o teatro permite. Onde ele pode, isso. Exatamente. Onde ele pode. Qual o lugar do teatro na transformação de um trauma transgeracional. Então, é fantástico isso, Silvia, que lindo, que impressionante. E aí? Então, assim, agora, como você está trazendo isso para o seu dia a dia, no sentido do teatro, com essa experiência? Eu lembro que você me contou que você estava com alunos, com crianças. Eu também queria saber um pouquinho disso. Como é que você está aplicando essa ferramenta que você desenvolveu, que eu achei fantástica? Como é que você aplica isso em termos de uma pedagogia numa escola, com crianças? Sim. Eu, na verdade, agora, eu estou trabalhando com jovens e adultos com deficiência intelectual e neurodiversos. Tá. Né? Na época, sim, eu trabalhava mais com crianças. E, engraçado, eu achei neste contato uma facilidade, o que para o mundo é uma dificuldade, porque eles têm uma deficiência intelectual, no trabalho é uma facilidade, porque não passa pela intelectual, eles não ficam querendo entender, querendo explicar o que está acontecendo com eles, querendo saber quem, sabe, quando termina a constelação, as pessoas, mas quem era fulano, o que era? Fica é o que você diz, o que não contribui, né, para nenhum processo, nem de cura, nem do artístico, e eles não têm essa questão. Então, eu trabalho assim com muita delicadeza, porque também pode ativar muitas coisas, pode ativar arquivos deles, né? E assim, como eu peço a permissão de uma pessoa que não tem que tem uma deficiência intelectual,
não que é? não tem Que não discernimento, tem né? discernimento. Que está na minha mão ali, a mãe dele não está ali, não é? Não tem ninguém ali. Então, eu trabalho sempre com a inclusão, porque eu acredito que essa população deve sofrer, e vejo isso, né? A exclusão, o não pertencimento. Sim. Então, isso, e são jogos tão simples no começo, que a gente chega a todo mundo, aí eu falo, diga para o seu colega, eu vejo você, você faz parte. E eles riem, eles adoram isso, adoram. Um dia, estava lá de mão dada, Silvia, quero falar com você. Fala, você faz parte. Achei o máximo. Falei, muito obrigada. Porque eu falo para eles, mas eles nunca falam para mim, eles falam entre eles. Uhum. E um dia no meio ela falou assim, né? E veio falar que eu também fazia parte. Né? Então, trabalho muito a inclusão. E quando a gente já tem mais confiança, né, dos pais no trabalho, eu também trabalho a compreensão, né? E é uma compreensão também numa outra camada da deficiência. Então, já teve momentos em que eu coloquei uma menina com Down e a síndrome de Down. Ok. E ficamos lá. E a menina, ela estava muito tranquila com isso. Muito bem com a síndrome. Sorria. E a síndrome lá na dela. Né? Porque eu sempre coloco um professor, não dois alunos. Eu quero ter um mínimo também de o que está acontecendo com você. Né? Com o professor, ele me dá as respostas. Né? Para a gente cuidar também. Lógico. E aí, a menina, num determinado momento, falou assim, eu escolhi ela. Tá tudo bem. A menina com síndrome. Com a síndrome. Ela falou, eu escolhi. Ela falou isso. Eu Escolhi escolhi ela. ela. A Que era síndrome, né? que aqui representava assim. Nossa, gente, isso é Essa trabalho menina. espiritual. Não, e olha o que acontece. Detalhe. Eu não gravei aquilo. Essa menina não fala. Ela tem muita dificuldade para falar. Nesse dia ela falou essa frase, ficamos todos, né? E aí passou, acabou o exercício e tal. Aí alguns dias depois, e ela muda. Depois daquele momento ela voltou. Ela estava tomando lanche, eu passei por trás dela. Bom dia, Silvia. Bom dia. Ela começou a falar pequenas frases, os nomes das pessoas. Primeiro ela só Nossa. falava azul. Bom dia, azul. Você quer ir ao banheiro? Azul. E depois ela, sim. Como vai? Quero, não quero. Bom, então você descongelou algo e gerou autorregulação quando ela assumiu, reconheceu e integrou nela que ela escolheu aquilo. Então estava tudo certo. E aí ela descongelou, que é o efeito de uma constelação. Então, no final, você constelou essa menina. Com certeza você constelou ela, porque descongelou e gerou autorregulação. Que potente isso, Silvia. Então, bom, as constelações e toda... Eu quero ressaltar, porque é muito importante. Eu já fiz vários cursos de constelação, Glaucia. Então, eu posso dizer. A sua condução e do Oswaldo nos dão essa segurança e esse comprometimento, Sim. essa responsabilidade. Porque você sai, a constelação, ela agora, eu acho que ela está bem mais difundida, tal, mas você vê coisas que, na minha maneira de ver, são muito inadequadas. Porque Entendo. não tem esse propósito, Okay. essa seriedade, esse compromisso. Entendo. De vocês, além de uma formação sólida, com vários profissionais, pessoas que vinham, agora não, na pandemia, mas enfim, que vinham de fora e que trazem para a gente conhecimentos novos.
sempre tem, todos eles, eu sempre sinto essa reverência, essa compromisso, seriedade. E isso não é em qualquer lugar. É até difícil de achar, na verdade. Né? Okay. Então, eu me sinto privilegiada de ter feito essa formação com você, com o Osvaldo, e sempre lembro, no começo sempre reverencio vocês, porque, né, reverenciar quem veio antes, a hierarquia. Aí fico emocionada, isso me dá uma alegria quando eu vejo você assim, do meu lado, né, quando eu tô, o negócio vai. Eu fico feliz, assim, de saber que eu tô lá e não tô sozinha, né? Tem muita gente que estudou e que está estudando, né? Aí não ia chorar, me prometi. É muito bom escutar tudo isso, meu bem. É muito bom. E que potência o seu trabalho. Que potência, Silvia. O que você está fazendo é profundo. Agora, me falaram para escrever mais, né? Para começar a escrever. Exatamente. Escreva sim, relate isso. O nosso tempo aqui está acabando, infelizmente, mas assim, que isso reverbere, que isso se torne uma ferramenta, que as pessoas conheçam essa ferramenta e que consigam utilizar isso. Quer dizer, você tanto está usando as constelações no teatro, como num processo de terapêutico, não tem como não dizer, com as suas crianças, que não é o ator, né? Sim. Então, com essas crianças, você poder dar essa oportunidade coletiva, né? Porque quando um assiste, ele entra em ressonância e ele também está fazendo aquilo, que é o efeito da constelação coletiva, né? Então, essa oportunidade que você está tendo para pessoas excluir todo mundo que é fora do padrão é excluído. Saiu do padrão, você vai ter o preconceito e tem a exclusão. Você está dando essa oportunidade nesse ambiente de inclusão dessas pessoas e a oportunidade delas se reconhecerem e se integrarem, isso é muito, muito profundo. Parabéns. Ai, parabéns para nós, né? Parabéns para nós. Que bom saber que você está usando as constelações dessa forma. É uma alegria. Acredito que o Osvaldo também sente da mesma forma. Estamos por aqui. Se você quiser qualquer tipo de suporte, e acho que vale a pena você escrever e relatar isso, tá? E se você quiser suporte e ajuda para isso, para você conseguir escrever, para você dar um lugar para isso que você está fazendo. Isto, no meu ver, é muito potente, tanto no teatro quanto na sua escola, que você está conseguindo trabalhar com isso. Não é qualquer escola que permite, né? Mas não é. Não é, porque tem que ter essa abertura. Mas, assim, eu acho que isso vale a pena registrar. Bom saber que você está assim. Muito obrigada dessa conversa e sabe, dessa oportunidade de eu saber de tudo isso que você está desenvolvendo. Que você continue mais e mais, que isso se torne cada vez mais potente e que isso se espalhe, né? Como uma ferramenta e como um recurso. Ok? Nossa, saravá. Saravá! Minha gratidão eterna a você, ao Osvaldo e a conexão, sempre, sempre. Estamos juntos, conectados. Obrigado, Silvia. Obrigada. Muito obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer. Beijo. Tchau. Tchau.